Metrópole Entrevista. Pois é, pessoal, agora nós vamos para São Paulo, com alegria, conversar com o historiador, professor da Unicamp, doutor em História Social pela USP, Leandro Carnal. Leandro, muito bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, Mário, muito bom dia Bahia e aos ouvintes da Rádio Metrópole. É sempre um prazer conversar com você e agora a respeito do lançamento do seu livro, não é, com a Monja Cohen, O Inferno Somos Nós, do ódio à cultura da paz. E aí, Leandro, conversa um pouco com a gente sobre isso, por favor. Nós temos uma proposta de falar sobre duas pessoas de formação diferente. Sim. Formação, uma no budismo, a monja, e a minha em filosofia e história. E nós pegamos a frase do Sartre, o inferno são os outros, e trouxemos uma reflexão para esse momento brasileiro, que o inferno somos nós. Ou seja, tentar chamar a nossa responsabilidade no processo, não apenas culpar o outro, que é uma característica brasileira desse momento. Se eu sou de um partido de esquerda, eu acho que o problema está na direita. Se eu sou um conservador, o problema está nas esquerdas. Se eu sou uma pessoa no trânsito, o problema são os outros motoristas. Grande parte do esforço do livro é trazer o eu, as pessoas, para reflexão, qual é a parte que eu colaboro com a cultura do ódio e como eu posso tentar superar essa cultura do ódio. Você fala num determinado momento, vocês falam, 2 judeus famosos advertiram sobre a ambiguidade das pessoas que se acham virtuosas, Jesus e Freud. O ódio em nome do bem é o pior de todos. É isso mesmo, Leandro? Jesus atacava muito um grupo chamado de fariseus na Palestina do século I, que ostentavam a virtude, eram homens de bem, cumpriam a lei, andavam regularmente em jejuns e contribuições ao templo, e não obstante, diz Jesus, eram sepulcros caiados de branco. Freud falou muitas vezes que o preconceito, o ódio, a vontade de eliminar o desvio, o comportamento sexual que não combine com a média, esconde desejos ao que a gente poderia chamar de pulsão de morte, ou seja, eu não permito que o outro seja ou faça aquilo que eu desejo que o outro seja ou faça. Então, tanto Jesus quanto Freud foram muito claros que quando eu tento fazer o bem em nome de uma sociedade melhor, eu posso, não sempre estou, mas posso estar escondendo coisas terríveis. E por que o ódio em nome do bem é o pior? Porque ele é feito de forma virtuosa, ele não é um ódio assumido. Eu vou apenas reconhecer que o problema está no outro e que eu sou a luz, a paz, a razão que deve conduzir o outro ao bom caminho. Então, em nome do bem, quase tudo que houve de violento no mundo ocorreu. Só para dar um exemplo, eu tenho absoluta certeza que o presidente Maduro da Venezuela e parte da sua equipe acreditam que tudo que eles estão fazendo é para conseguir uma sociedade melhor, uma Venezuela mais justa e um Estado mais eficaz para os pobres. E em nome disso, estão matando o povo de fome e de violência. Você acredita, Leandro, que não exista, por exemplo, você não admite que pode existir na cabeça de um Maduro, já que você trouxe como exemplo, um cinismo de dizer, olha, eu estou vendendo isso, mas no fundo eu sei que eu estou me beneficiando e aqueles que estão em volta de mim ou aqueles de quem eu dependo para me manter no poder? Acho perfeitamente possível. Eu não tenho esse dom ou mediúnico ou telepata com o Maduro. Acho perfeitamente possível que as pessoas sejam apenas cínicas e instrumentalizem um discurso ou religioso ou político para servir ao seu desejo. Mas o que eu chamo a atenção é que o discurso, seja de direita ou de esquerda, quando Geisel, recentemente trazido à tona os papéis da CIA, quando Geisel manda matar
pessoas, eu tenho certeza que Geisel queria o melhor para o Brasil. Geisel eu conheço mais do que Maduro. Eu tinha certeza que essas pessoas estão queimando hereges na Idade Moderna. Eu tenho certeza que a Inquisição, cujo lema era misericórdia e justiça, achavam que eliminar o herege, eliminar o cristão novo, eliminar o elemento impuro, era a maneira de conduzir a sociedade cristã à perfeição, à harmonia, à paz e ao reino de Deus. É isso que eu insisto. Não tenho certeza se as pessoas são falsas ou verdadeiras, mas o discurso do bem embasa qualquer violência e é sempre difícil contrapor, porque você vai dizer, Venezuela hoje é uma ditadura clara, e alguém vai dizer em contrário, mas é em nome do povo, porque a elite venezuelana era muito conservadora, o que é verdade, e aí eu justifico tudo, em Cuba, em Venezuela, no Brasil de Médici, no Brasil de Pinochet, na Coreia do Norte também. Você poderia, então, presumir de que isso é uma coisa que acontece desde sempre, vai continuar acontecendo a vida toda, que esse ciclo não poderá nunca ser interrompido? A gente vai ter a humanidade que conviver com isso eternamente, Leandro? Toda a parte que se refere, Mário, ao passado, eu posso ter alguma intuição. Toda a parte profética de futuro, ela não pertence ao meu campo, pertence aos profetas, às pessoas que falam do futuro. A história humana é uma história de violência. A história humana é uma história tradicional de genocídios e violência constante. Vamos lembrar que as pessoas estão dizendo que esse ódio nasceu das redes sociais, as redes sociais polarizaram, etc. Vamos lembrar que todos os genocídios do século XX, Namíbia, que foi o primeiro, os armênios durante a Grande Guerra, os judeus, testemunhas de Jeová, homossexuais e ciganos na Segunda Guerra, todos foram feitos sem computadores, sem internet e sem redes sociais. Agora, as redes sociais colocaram os odiadores em uma posição privilegiada, porque eles podem se esconder no anonimato, eles podem lançar calúnias, difamação, injúrias e simplesmente assinar com algum avatar falso. Tornou o covarde que odeia muito mais fácil a sua ação. Então, as redes sociais não criaram o ódio, mas deram aos odiadores uma estrada asfaltada para eles exercerem a sua absoluta violência. Leandro Carnal, estou conversando com ele, historiador, professor da Unicamp, doutor em História pela USP. Leandro, e esse encontro seu com a monja Cohen, de que forma se deu e de que forma esse trabalho de vocês foi feito em conjunto? Bem, eu conheço a monja Cohen, representante do Zen Budismo no Brasil, missionária do Zen Budismo, há mais de 10 anos, e já tinha estado com ela em palestras, etc. A editora Papyrus achou que uma conversa entre nós, que depois se transformasse em livro, poderia ser útil, poderia ser interessante. O público aparentemente concordou, porque para o índice da Folha de São Paulo estamos em primeiro lugar entre os mais vendidos de não ficção, e para o índice da Veja passamos agora para o quarto, não tenho certeza, ou quinto. Então nós dialogamos, nós construímos um diálogo sobre duas visões diferentes, a visão da monja e a minha visão, que não coincidem em tudo, para explicar o mesmo ponto de vista. Que prazer, que necessidade o ódio fornece às pessoas. Que zona de conforto os odiadores atingem ao deslocar toda a maldade do mundo para o outro, ou seja, que o problema exclusivo esteja no outro. E nós debatemos esse tema em encontros que foram gravados no meu escritório, e aí dessa gravação nós corrigimos o texto para retirar o excesso de oralidade, e resultou nesse livro pequeno, mas cheio de ideias, que é exatamente O Inferno Somos Nós, cujo grande objetivo, como eu disse no início, é mostrar às pessoas a nossa capacidade de análise para que a gente se inclua no problema e para que a gente se inclua na solução do problema. Nós temos um costume na sociedade brasileira, que é a omissão do eu.
e ficamos dizendo: o brasileiro não sabe votar, como se eu fosse estrangeiro ou votasse bem, o brasileiro é atrasado, como se eu fosse estrangeiro e fosse pontual. O convite do livro é o debate de ideias de duas fontes distintas, mas acima de tudo o foco: como superar a cultura da violência e introduzir uma cultura da paz. A compaixão é um sentimento que tem desaparecido, é raro, porque a compaixão, eu sinto assim como se as pessoas tivessem, não sentem mais compaixão pelo outro. Quer dizer, é aquela coisa de, para eu não ver, vê se eu estou correto, Leandro, para eu não ver o meu defeito, eu vou enxergar no outro aquilo que provavelmente é o meu problema. É assim? Essa denúncia, voltamos a Jesus, ela concorda com a sua visão, quando diz que os fariseus olham o cisco no olho do outro. Isso. E não olham o pedaço de madeira enorme que está no seu próprio olho. Compaixão no sentido de sentir junto, compássio, no sentido de ter uma identidade de sentimento, empatia, ou sentir a favor, simpatia, é uma capacidade que eu tenho que tem duas fontes. A primeira é a religiosa, que diz que eu devo ver no outro sempre uma figura alvo da minha compaixão. E a segunda, mais racional, é que a única capacidade de viver em sociedade, o único caminho para constituir uma estabilidade social, é eu olhar para o outro não como inimigo, mas alguém diferente, que devo construir com essa pessoa diferente um espaço de convívio nos prédios, nas escolas, na rua e no trânsito. A única possibilidade racional da sociedade não degenerar na total violência é que eu interprete no carro que está à minha frente um outro ser humano que também quer chegar ao trabalho ou à casa, um ser humano similar a mim em sentimentos e que pode estar ou não abalado, mas eu tenho que ter uma identidade humana. Eu tenho que entender que no debate político, aparentemente, nós temos pessoas que querem o melhor. E quando não querem o melhor, mesmo assim continuam sendo humanos, e esse estatuto do humano é fundamental para estabelecer qualquer conversa, mesmo que a pessoa esteja errada ou esteja agindo de forma não ética. Não é relativismo que nós defendemos, existem coisas que não podem ser relativizadas, como racismo ou pedofilia, são crimes e são violações profundas da ética e da moral, mas que eu entenda nas outras questões não relativas a esses crimes, que existe um humano expondo a sua ideia, igual a mim, e que eu tenho que ouvir, inclusive para redarguir, para falar sem violência e sem ódio. Ou como diz a monja, citando uma tradição budista, que também é um verso de Drummond, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Leandro Carnal, durante um momento que um país viva em crise, e nós temos vários exemplos na história e no Brasil de hoje, nós vivemos no Brasil de hoje uma crise econômica, uma crise social, uma crise ética, e isso faz com que o ódio aumente e às vezes nos leve a caminhos. Por exemplo, nós vamos ter uma eleição dentro de pouco tempo e é difícil de imaginar o que é que possa acontecer. Nós vimos exemplos no passado, por exemplo, a Alemanha pré-nazista, não é, com a crise brutal depois da quebra da Bolsa de 1929, que acabou levando à ascensão do nazifascismo e a guerra, morticínio, holocausto e etc. Mas voltando ao Brasil de hoje, essa crise que a gente vive, você acha que também gera pré-condições para que o ódio aumente? Bem, o povo da serpente, como diria o Bergman, isso, ou a cadela do fascismo está sempre no cio, como diria o Brecht, ele é um risco permanente para toda a sociedade nas tentações de ditaduras de esquerda ou de direita, de totalitarismos. E aí nós temos que entender uma coisa, falando a todos os brasileiros, particularmente da Bahia, daqui de São Paulo, mas vale para todos os brasileiros. Existem pessoas que lucram com o medo.
Existem grupos que aumentam seu poder e justificam propostas absurdas com o medo. Existem organismos que querem que a gente fique apavorado e pegam uma crise passageira como se fosse o fim do mundo. E a internet magnifica isso. Então, o primeiro passo para não repetir os horrores que aconteceram em estados totalitários de esquerda, como Stalin, ou de extrema direita, como a Alemanha, é superar um pouco do medo e pensar que a única solução para que a gente possa conviver em sociedade é a democracia. Por isso eu disse, há vários pontos que os caminhoneiros têm razão e justificam uma ação, a não ser as violências ocorridas, mas justificam uma ação, mas nunca se pode apoiar a intervenção militar, porque em caso de intervenção militar, os caminhoneiros seriam atropelados por tanques, executados ou presos e torturados. Então ninguém pode pedir em uma manifestação que a gente cesse o direito de manifestação. E aí, como circulou na internet uma ideia que eu concordo, quando alguém lhe disser que é a favor de ditadura ou de intervenção, que são juridicamente a mesma coisa, já que não há nenhuma base jurídica para intervenção, você deve dizer, então comece a ditadura e cale a boca, porque em ditadura não se pode dar opinião. Leandro Carnal, você e a Monja têm previsão de lançar esse livro aqui em Salvador? Aí nós temos um problema, Mário terrível. A minha agenda é insana, e a da Monja é zen, mas é insana também. O resultado é que para conseguir uma data que nós temos um lançamento em São Paulo, uma data para Campinas, nós temos que juntar duas insanidades, e aí isso é muito complicado. Eu gostaria muito, não apenas pela grande alegria que eu tenho todas as vezes que vou a Salvador ou outras cidades da Bahia, mas a alegria também de lançar em um grande centro, escutar, debater com o povo da Bahia essas ideias que valem para todos nós brasileiros, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia ou Belém do Pará. Então essa é uma ideia que eu gostaria muito de lançar em Salvador, mas creia-me, achar um dia livre que coincida o meu com o da Monja tem sido um quebra-cabeça além da nossa capacidade, mas eu tenho isso na perspectiva e gostaria muito de fazer. Eu desejo ardentemente que essas duas insanidades se resolvam e que vocês venham aqui, porque será de uma utilidade fantástica para todos nós. Leandro, muitíssimo obrigado, é sempre uma alegria enorme e um alento também para todos nós, para mim, para quem faz aqui a Rádio Metrópole, para os nossos ouvintes. Nós estamos transmitindo para 32 emissoras do estado da Bahia. O estado da Bahia todo está te ouvindo nesse momento. E muitíssimo obrigado, um grande abraço para você, Leandro. Um grande abraço, Mário, um abraço aos ouvintes da Metrópole e das outras emissoras, e gostaria de lembrar que o Brasil começou aí. Eu espero que aí seja sempre um local para refletir sobre o Brasil e seu futuro. Um bom dia de trabalho para todos nós. Muito obrigado.